Ele não tá vídeo por algumas, acho que por 2 semanas, porque, né, tinha um montão de compromisso. Então, offline, né, sem gravar, eu consegui o Dynamite com os no caminho de troféus, o Car, a Penny, o El Primo e quem mais mesmo que eu ganhei? Quem faltou? Aqui dos que eu ganhei. Bora ver. Vamos lembrar. Deixa eu lembrar. Eu ganhei o Dynamite, Car, Penny, o El Primo. Acho que só esses que eu ganhei. Eu só ganhei com daqui. Tô quase chegando aos 3.000 troféus. Tô com 2.300. Tô com 3.000 troféus do Liberou Ball. Então começaremos a partida. E a minha meta de hoje é tentar deixar né, todos os meus personagens no ouro. Só falta o Dynamite. E deixar uns 3 personagens na classe 15. Aumenta o volume. Vai. Pera, galera, daqui a pouco eu volto.